Bom dia, boa tarde, boa noite, cara amigo ouvinte. Está começando mais uma edição de No Terrão, episódio número 7, trazendo para você as principais notícias do Pittsburgh Steelers que aconteceram nas últimas 24 horas. Meu nome é Ricardo Rezende e eu serei o host junto com vocês hoje. E antes de entrarmos nas notícias do dia, só queria pedir sinceras desculpas por não termos a edição na semana passada. É justo que eu venha aqui esclarecer para vocês o que foi que aconteceu. No início da semana passada, eu tive aqui em casa um caso positivo para Covid-19, não foi comigo, então também não foi com meus pais, tem um grupo de risco. Então fiquei muito preocupado com a pessoa que teve, assim como talvez fiquei muito preocupado, obviamente, para preservar ao máximo os meus pais de não pegar por tudo que a gente acompanha. Felizmente o quadro já está muito melhor, está muito tranquilo. Foi um susto na semana passada, ainda estamos tomando todos os devidos cuidados, todo mundo devidamente isolado aqui. Então, por isso que não tivemos. Estava muita preocupação, a pessoa estava se recuperando ainda. Hoje ela já está melhor, ainda não fizemos a sorologia para poder confirmar que está 100%, que já conseguiu tratar bem o vírus. Mas pelo menos em termos de sintoma não apareceu mais. Estamos bem, vamos seguir a vida. Vai ser uma semana muito mais tranquila agora para estar aqui com vocês, beleza? Então, começando hoje a edição, começando com a tradicional Tony Tuesday de toda terça-feira. Hoje achei a Tony Tuesday até um pouco tranquila, eu não pude acompanhar ao vivo, estava trabalhando. Agora há pouco, quando larguei, fui olhar a timeline do Twitter, como geralmente faço para acompanhar a Tony Tuesday, e poucos comentários, sendo bem sincero, comparado com o que é geralmente. Hoje foi bem tranquilo. O Tony abriu falando a respeito de como gosta de estar de volta à cozinha da AFC Norte, como ele está se referindo nesse ano à nossa divisão, e rasgou muitos elogios para o quarterback Joe Burrow, que está, entre aspas, ele não falou isso, né, mas transpareceu, tá vendo na entrevista, animado em ter o desafio de enfrentar pela primeira vez na carreira Joe Burrow. Rasgou elogios, como eu disse agora há pouco, chamou atenção para a mobilidade, é um jogador capaz de criar jogadas do nada, tudo que a gente já conhece de Joe Burrow desde a época de LSU na temporada passada no college football, que ele já fez esse ano em Cincinnati. O quarterback tem tudo para ter um futuro muito esplendoroso. Então vamos enfrentá-lo pela primeira vez, o atual Heisman Trophy. Sobre lesões, o Tony atualizou sobre o Mike Hilton e sobre o Tyson Alualu. O Mike Hilton, ele pareceu um pouco mais otimista, que pode voltar essa semana. Estamos precisando da volta do Mike Hilton urgentemente. O Tyson Alualu também pode voltar, vai ser um pouco mais avaliado. Não senti tanto otimismo para do Tony com a volta do Tyson Alualu. Mas eu, sendo bem honesto, pela gravidade, não foi uma lesão grave, podemos dizer, mas foi joelho. O Tyson Alualu é um cara grande, se tiver que preservar, eu sinceramente ainda preservaria o Alualu, pelo menos até o jogo da volta contra o Baltimore Ravens no final de novembro. O jogador já vai ser avaliado nessa semana, vai ser testado para ver se tem condições de ir para o jogo e tudo mais, mas eu não contaria 100% com ele. Então vamos ficar de olho aqui no Alualu. Mike Hilton parece algo mais palpável, mais possível de voltar a jogar. Já ameaçou nas últimas 2 semanas, ficou questionável, duvidoso, terminou de forma limitada durante a semana e tudo mais, não foi ao campo, mas acho que tem grandes chances de voltar nessa semana. O Derek Watt também tem chance de voltar nessa semana, e o Tony também esclareceu sobre o Derek Watt, algo que eu fiquei até em dúvida antes de começar o jogo no domingo. O Watt, ele teoricamente treinou durante a semana toda normalmente, não foi nem listado no injury report da partida, e quando foi antes do jogo ele estava inativo. Eu até pensei que ele poderia ser um health scratch, que é aquela situação que o jogador, mesmo estando saudável, não é listado por opção técnica mesmo, por opção da comissão técnica, que não acha que o jogador vai agregar naquela partida. Até pensei que fosse isso, o Derek Watt,
Mas não foi, foi devido realmente à lesão. O Tony comentou na entrevista que o Derek Carr agravou a lesão, mas pode voltar 100% saudável agora nessa semana. Um ponto esclarecido que eu gostaria muito de ter nesse jogo. O assunto também que desde ontem está sendo bastante noticiado lá pelas bandas de Pittsburgh. Tivemos um caso positivo de um jogador, o Vance McDonald, foi divulgado ontem pela noite. Na sexta-feira, pela noite, foi sexta ou foi sábado, acho que foi na sexta, não me recordo agora, peço perdão. O Steelers havia divulgado que um técnico havia testado positivo para coronavírus. Esse técnico já estava isolado. Não sei quem foi, não vi ninguém comentando também, sinceramente, pela timeline. Eu não acompanhei, não vi quem possivelmente foi o assistente técnico que não viajou nem para Dallas, porque deu positivo. E hoje surgiu o Vance McDonald. É importante salientar, ontem, segunda-feira, é importante salientar que o McDonald não treinou sexta-feira estava doente, não estava se sentindo bem, mas os testes estavam dando negativos até então. A gente vai entrar no próximo bloco a respeito disso, mas eu quero falar o Vance McDonald positivo e os jogadores que tiveram contato com ele, entre eles o quarterback Ben Roethlisberger, foram adicionados para a lista do injury, não lista de injury, perdão, para a lista de Covid Reserve, que a NFL criou nesta temporada. Ben Roethlisberger está devidamente isolado, sem contato com ninguém, não vai treinar essa semana com a equipe. Acredito que isso já possa ser um gancho também para esse próximo bloco do que a gente tem a falar justamente sobre isso, sobre esses casos de Covid que atingiram os Steelers. A equipe até então vinha sendo tá fazendo, eu diria, um ótimo trabalho até então com isso, mas a semana passada teve o Tony multado por não estar usando máscara em determinado momento da partida contra o Ravens, foi multado de $100 mil e o Steelers multado de $250 mil, algo para ficar atento. A gente já viu o Raiders que foi multado, depois foi reincidente com o Joe Gruden e acabou perdendo a escolha de draft, a sexta rodada da escolha de draft. Então o Tony tem que ficar muito atento com relação a isso a partir de agora, para não ser reincidente e também perder a escolha de draft. Então começou por isso, depois tivemos o técnico, que não sabemos ainda quem não vi informações sobre quem foi que testou positivo, e aí na segunda saiu a informação do Vance McDonald, que o Vance McDonald testou positivo para coronavírus, e aí tem que isolar quem teve contato com ele. O Big Ben e o Vance McDonald são muito próximos, a gente vê pelos vídeos, pelas imagens, até na off-season mesmo, o Big Ben sendo muito próximo do McDonald. E aí as informações, a Ditkin com a bala da NFL Network até comentou que tem informação que Ben Roethlisberger e Vance McDonald voltaram um do lado do outro no avião, voltaram próximos do avião. A gente sabe que o avião, talvez pessoas que têm um pouco mais de autoridade de saúde possam dar uma afirmativa muito melhor do que eu sobre isso, mas eu como leigo imagino que o avião possa ser um grande vetor de transmissão, um ambiente completamente fechado e tudo mais, todo mundo compartilhando ali do mesmo enfim, não quero levantar preocupação, é só um eventual risco que todo mundo, eu, você, jogadores do Steelers, todo mundo infelizmente hoje está sujeito a passar por isso. Voltou um do lado do outro. Os vestiários os armários no vestiário de Ben Roethlisberger e Vance McDonald são próximos também, um do lado do outro, basicamente. Então tiveram contato próximos. A boa notícia por enquanto, e vamos torcer que se mantenha essa boa notícia, o Adam Schefter já publicou hoje que o primeiro teste de volta de Ben Roethlisberger deu negativo. O Big Ben foi um dos caras que mais chamou a atenção pela sua preocupação com a doença, até na off-season mesmo ele comentou a respeito disso, ele botou homeschooling para os filhos em casa. Fica a curiosidade que o Big Ben é formado em pedagogia, então pode usar pelo menos um pouco do seu conhecimento acadêmico para poder fazer uma escola em casa para os seus 3 filhos, enfim. Eram jogadores que estavam sendo conhecidos dentro do Steelers como que estava mais preocupado, muito para ser o exemplo, o grande capitão do time e tudo mais, diante desse momento que a gente vive hoje. Além dele, tivemos o Vince Williams, também isolado, Gerald Hawkins, o OL, que está entrando muito como sexto homem, e o Jalen Samuels, também, não é uma curiosidade legal de se compartilhar, mas o Jalen Samuels é a segunda vez que está entrando nessa lista, agora por ter tido contato com o Vance McDonald, mas ele foi um dos jogadores
que na off-season do Steelers entrou na lista de Covid, e pelo que eu lembro, em uma entrevista ele falou que foi positivo para ele, e agora ele está sendo isolado porque teve contato com a pessoa com Covid, e, enfim, não sei que passa, enfim, foi isolado por ter tido contato com o McDonald. Não tenho autoridade, não tenho muita autoridade de saúde para estar fazendo maiores afirmações aqui realmente sobre a situação. O importante é, isso aí dá para falar, os protocolos que a gente conhece. Teve contato com alguém, é isolado. Jalen Samuels, mesmo sendo positivo, ele foi devidamente e muito corretamente isolado novamente. Sobre essa questão, foi isso o que tivemos a respeito de Covid. E muita gente se preocupa, Big Ben não vai jogar, Mason Rudolph, Josh Dobbs e tudo mais. Eu ainda não entraria muito nesse assunto. Até o Mike Tomlin procurou tranquilizar e falou, olha, se o Big Ben não desenvolver sintomas, testar negativo nos próximos dias, ele vai estar liberado para jogar domingo. E eu não estou preocupado que Big Ben não treinou uma semana. O cara faz isso há 17 anos na vida dele, ele mais do que ninguém sabe. Fica até um episódio curioso de algumas temporadas atrás. Teve um jogo entre Steelers e Browns que o Big Ben questionava a semana toda para jogar. Ele começou como reserva a partida, o Landry Jones começou como titular, e o Browns, sendo o Browns, acabou na primeira campanha, machucou o Landry Jones, enfim. O Jones saiu machucado, o Big Ben teve que entrar como reserva e fez a melhor atuação de um jogador vindo do banco da história da NFL. Foi incrível. Foi alguns anos atrás que esse fato veio a acontecer. Então não me preocuparia, o Big Ben não vai treinar, coisa desse tipo. Vice Williams é um jogador que também não vai treinar essa semana, já vai ter encontros virtuais com a equipe. Isso vai dar uma oportunidade de ouro para o Avery Williamson poder treinar já entre os titulares, muito provavelmente fazendo dupla com o Robert Spillane. Torcemos que o Vice Williams fique bem também. Vice Williams, o Big Ben, o Jared Hawkins, o Jalen Samuels e o Vance McDonald principalmente, e o membro da comissão técnica. Vamos torcer que todos fiquem muito bem, estejam bem protegidos. Agora estão bem protegidos, todo o aparato possível do lado deles para poder cuidá-los da melhor maneira possível. Mas vamos torcer que todos eles, a família deles também, se mantenham saudáveis. Beleza? Mas só preocupação, o Big Ben não vai jogar, não entraria ainda nisso aí. Vamos torcer agora, nesse momento, que ele fique bem. Não venha nenhum teste positivo, não só ele, como eu disse agora há pouco, como todos os demais jogadores que estão passando por isso agora. A movimentação ao vivo do Steelers, eu estou aqui no Twitter. Obviamente o Vance McDonald, ele foi para Reserve Covid hoje, e aí abriu um espaço no roster, e o Steelers trouxe de volta o Trey Edmonds, que foi dispensado na semana passada, para dar lugar ao Avery Williamson e ao Jaron Elliott, que foram promovidos ao roster principal. Foi até bom estoque, porque a gente na semana passada também dispensou o Wisniewski, o veterano OL que contratamos para ser backup na OL. Ele se machucou na primeira semana contra o Giants, estava na Injured Reserve, foi ativado algumas semanas atrás. Ele tem uma janela de 21 dias para voltar a treinar e ser integrado ao roster principal. Ele foi integrado ao roster principal novamente depois desses 21 dias, porém foi dispensado. Ele não vinha treinando também, talvez se ele tenha antecipado um pouco em ter ativado o jogador. Com isso ele foi dispensado. Ele estava muito feliz, estava muito feliz de estar em Pittsburgh, é o time do coração dele, ele é local de Pittsburgh, ficou muito feliz na off-season quando foi contratado, estava muito entusiasmado em realizar o sonho da vida dele no primeiro jogo, quando ele entrou como guarda titular, mas infelizmente se machucou. O Steelers talvez não tenha lidado da melhor maneira possível no time da lesão. Ele foi dispensado, não foi um jogador pego nas waivers, é um free agent. Se o Steelers quiser trazê-lo de volta, pode trazer. Não acho que vá, até porque o Kevin Dodson se mostrou muito bem. Talvez o J.C. Hassenauer, que é o backup center, também tenha se mostrado bem. Enfim, o Wisniewski não voltou até então. Talvez volte, talvez não, mas não contaria com isso.
para finalizar hoje, agora pela tarde, a equipe, o Twitter oficial do Bengals cutucou um assunto que a gente sabe que não é dos melhores. Postou um vídeo lá do TJ Houshmandzadeh, um wide receiver do Bengals lá na metade da década passada, lá 2004, 2005. Ele, em um jogo após Steelers e Bengals, ele pegou uma terrible towel e ficou limpando a chuteira com ela. Como, caso o amigo ouvinte não saiba, poxa, é thread no Twitter, mas vou falar aqui, a gente nunca comentou sobre isso no podcast, fez um podcast dedicado para isso, então aproveito a oportunidade aqui para falar com vocês sobre a maldição da terrible towel, para quem não conhece. Existe a lenda, e existem vários fatos também por trás, que a terrible towel tem uma maldição para o adversário que a desrespeita. Então, essa história começou lá em 1994, quando um jogador do Browns, o Bradson Buckner, Perdão, falei besteira, tô olhando a thread do Twitter aqui muito rápida. Não foi o Bradson Buckner. Bradson Buckner era um jogador do Steelers que entrou com a terrible towel e deixou a terrible towel cair. E aí um running back do Browns, o Ernest Byner, pisou na toalha e ficou pisando, chutando a toalha, a terrible towel que estava no chão. E ele falou que não ligava para essa porcaria, para essa merda de toalha, e foi expulso do Steelers. O Steelers venceu aquele jogo por 29-8. Era um jogo de playoffs. Em 2005, teve esse episódio do TJ Houshmandzadeh, que era o wide receiver do Bengals até então, e após o jogo da temporada regular, o jogador do Bengals pegou a terrible towel e limpou a chuteira com ela. Os Steelers e Bengals se encontraram nos playoffs daquele ano novamente, e é óbvio que o Bengals perdeu, e o Bengals só voltou aí para os playoffs quando o TJ Houshmandzadeh saiu da equipe de Cincinnati. Até então ele não fazia a equipe não ia para os playoffs. O TJ Houshmandzadeh saiu, o Bengals foi para os playoffs, e coincidentemente ou não, Steelers e Bengals Steelers e Ravens se enfrentaram nos playoffs de 2010 2011, e o TJ Houshmandzadeh estava jogando no Ravens na época, e o Steelers foi lá e ganhou do Ravens, uma virada de 21-7, e o Steelers foi lá e virou o jogo para ganhar aquela recepção boa do ex-campeão 84. Foi o primeiro grande momento do ex-campeão 84 na NFL, vitória em playoffs. Em 2008, o Landale White no Tennessee, na época Tennessee Titans, o Titans estava voando naquela temporada. Após o bem jogo de Steelers e Titans, o Landale White pegou a terrible towel e ficou chutando e pisando junto com outros jogadores do Titans. Após aquele fato, o Titans enfrentou uma sequência de 8 derrotas consecutivas, incluindo a pior derrota da história da franquia para o Patriots em 2009. Começou em 2008 essa sequência. O Titans naquele ano ainda ficou como seed 1 da AFC, mas depois só perdeu nos playoffs. Começou a temporada seguinte só com derrota. Inclusive, essa derrota para o Patriots foi de 59-0, a maior derrota da história do Titans. O técnico na época era o Jeff Fisher, e aí ele divulgou uma nota pedindo milhões de desculpas, que não queria fazer isso com a terrible towel. E o negócio naquela época foi tão sério, que os jogadores do Titans, para ver se quebrava a maldição, fizeram doações para instituições de caridade de Pittsburgh, para pedir desculpa à cidade e aos Steelers pela ofensa que fez depois de maltratar a terrible towel. E coincidentemente ou não, depois disso, o Titans venceu 5 jogos consecutivos, depois que fez essa boa ação para a cidade de Pittsburgh. Porém, o Landale White, depois desse fato, ele não foi mais o mesmo, era um jogador até expoente na época, era muito trash talk e tudo mais, mas ele se aposentou, ele foi forçado a se aposentar aos 26 anos, porque ninguém mais queria ele, a carreira dele acabou, depois dele ter pisado na terrible towel de maneira tão veemente. Em 2008, o Derek Mason, na primeira vez que ele enfrentou os Steelers no Heinz Field, ele pisou em uma terrible towel, e o Steelers naquele ano venceu os 3 jogos que tinham contra o Baltimore Ravens. O Derek Mason também era wide receiver nos playoffs de 2010.
E o Steelers também venceu o Derrick Mason em janeiro. Em 2008, ainda em 2008, em um jogo entre Steelers e Jaguars, o mascote do Jaguars, ele limpou o seu bumbum com uma Terrible Towel do Steelers. O jogo estava até então parelho, naquele momento, naquela temporada 2008. Depois daquilo, o Steelers virou o jogo e o Jaguars perdeu todos os 8 jogos que restavam na temporada depois que o mascote fez isso. Em 2012, o Ray Rice saiu do Heinz Field após uma vitória contra o Steelers com a Terrible Towel na cabeça e cantando Renegade, a tradicional música do Steelers, em tom de provocação para a equipe, para a torcida, para os seus Steelers, querendo provocar. E naquela temporada foi onde com o Steelers, o Ravens terminou a temporada como campeão, mas no jogo de volta o Steelers ganhou do Ravens completaço, lá em Baltimore, liderado por Charlie Batch, aquele touchdown incrível do Rick Miller e tudo mais, o chute do Swisher no final do jogo. Após isso, o Ray Rice foi queda livre na NFL, teve episódios muito lamentáveis que eu não gosto nem de lembrar, envolvendo o Ray Rice, imagens fortes, e desde 2014 o jogador está fora da NFL. Obviamente o Terrible Towel não tem a ver com o fato dele ser um mau caráter, mas dentro de campo a gente viu pelo menos a Terrible Towel agindo. Em 2016, o Jeremy Hill era running back do Bengals até então, no jogo de Steelers e Bengals. O Jeremy Hill fez um touchdown e ele pegou uma Terrible Towel da torcida, foi e cuspiu nela, pisou nela e tudo mais. Esse touchdown deixou o Bengals ganhando por 17-3 naquele dia. Após o Jeremy Hill ter feito isso, o Bengals não fez mais nada no jogo todo. O Steelers virou aquela partida de 17-3 para 24-20. Foi o jogo onde o Chris Boswell teve vários field goals, foram 6 field goals, se não me engano, do Boswell, e o touchdown do Steelers para a virada foi com do Big Ben para o Eli Rogers lá no quarto. E desde então o Jeremy Hill virou uma figura completamente desconhecida na NFL. Você não ouviu mais falar do Jeremy Hill, que até então era um running back razoavelmente até conhecido pela liga, mas desde então ninguém tem mais notícias do Jeremy Hill. E para você ver, a Terrible Towel não atinge somente o Steelers, é uma tradição da cidade de Pittsburgh, pelo que parece. Na final na Stanley Cup na Stanley Cup não, perdão. Na temporada de 2016 da NHL, da NHL de hockey, o mascote do Florida Panthers assoou o nariz com a Terrible Towel quando o time estava ganhando do Penguins, obviamente time da cidade, por 2-0. Faltando 6 minutos para acabar o jogo, o Penguins foi lá e virou o jogo. E segundo o Elias Sports, essa foi a primeira vez na história que o Penguins conseguiu virar uma partida faltando 6 minutos, quando estava perdendo por 2-0. Depois daquele momento, o Panthers veio a perder nas primeiras rodadas dos playoffs, foi eliminado fora da Panthers, e a equipe do Penguins foi campeão da Stanley Cup naquela temporada. Dito tudo isto, o Bengals ainda quis brincar com a Terrible Towel. Não recomendo. Vamos ver o que é que vai acontecer no domingo. Todo respeito à equipe, não sei nem se merece todo respeito, mas tudo bem, somos um perfil bastante político, principalmente nos últimos tempos, evitar treta e tudo mais, mas com todo respeito à equipe do Cincinnati Bengals, o Bengals quer forçar sempre uma rivalidade com o Steelers que não existe. O Steelers domina o Bengals nos últimos anos. Desde esse episódio, são 30 jogos de Steelers e Bengals. O Steelers tem 24 vitórias, o Bengals só tem 6 vitórias. Ao contrário do Ravens, que é uma rivalidade muito... rivalidade dura, mas diria saudável, porque a equipe do Baltimore Ravens respeita muito o Steelers e o Steelers respeita muito a equipe do Baltimore Ravens. O Bengals não existe rivalidade. O Bengals quer forçar uma rivalidade que não tem muito cabimento. E aí tem que apelar para esse tipo de coisa, relembrar episódios do passado que deveriam estar extintos, não deveriam estar vindo à tona. Não é legal você pegar um símbolo de uma equipe e fazer o que o TJ Houshmandzadeh fez, porém, ainda querem, depois não venham reclamar.
a respeito disso. Mas por hoje é isso, pessoal. 25 minutos, um pouco mais do que eu tava planejando. Bom estar de volta aqui com o No Terrão. Subiu a Ave Maria aqui, 6 horas. Um grande abraço para vocês. Até amanhã. Voltamos amanhã com o Injury Report do primeiro dia de treinamento dos Steelers. Grande abraço, pessoal.